de uma forma grandiosa. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, que a tua palavra vá e produza resultado para como será enviada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos receber o pastor já nessa noite para trazer a palavra. Meu Pai, para quem não conhece meu Pai, amém? Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Nós, nesta noite, estamos deveras alegres por estarmos na casa de Deus, aqui louvando e agradecendo o sacrosanto nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, baseado exatamente na leitura oficial que o nosso amado irmão Lucas tem lido, né? Uma leitura oficial, e nós vamos falar um pouco sobre o que o inimigo faz para impedir que a obra de Deus seja concretizada, mas o que Deus faz para que impeça ele de agir como ele gostaria de assim fazer. Então, nós não queremos nesta noite usar mais o versículo, porque o versículo já foi lido. Então nós vamos dar continuidade ao texto do capítulo 6 do livro de Neemias. Então os irmãos poderem tomar os vossos assentos. Nós queremos falar um pouco sobre a história da nação de Israel. Deus, meus irmãos, no início de todos os tempos, de todas as coisas, ele chamou um grupo de anjos para louvarem o seu nome, no grupo angelical. Só que os anjos, ao longo do tempo, depois da tentação, fracassaram e se deu a rebelião de Lúcifer, porque Deus criou os anjos com a finalidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Só que esses anjos fracassaram e houve uma rebelião nos céus de uma terça parte dos anjos que preferiram se associar a Satanás. O Lúcifer se transformou em Satanás e esses se rebelaram. Deus então cria um novo propósito de criar um homem como coroa da sua criação, um homem mais semelhante a Deus, para dominar todas as coisas. Só que o inimigo, sabendo que o homem poderia adorá-lo, substituindo nesse propósito, acaba atingindo através de Eva, que pecou e levou o pecado ao homem, e por conseguinte passou a todos os homens, pelo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, com o passar dos tempos, Deus criou uma nação chamada Israel, com a finalidade de adorá-lo. Diz que todo o capítulo 6 de Gênesis, todos se corromperam, todos fizeram execráveis, todos fizeram imundos, e não há um sequer que busque a Deus. A maldade se multiplicou sobre a face da terra. Então Deus Deus chamou Abraão dos caldeus para estabelecer uma grande nação. No capítulo 12 do livro do Gênesis, a Bíblia diz, Deus envia a Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, eu farei uma grande nação de ti. E a partir desse momento, meus irmãos, Abraão vai ter que conduzir-se a Canaã. Dali ele vai ter os seus filhos, Isaac, depois Jacó, vai ser os 12 filhos, que vai nascer a nação de Israel para adorá-lo. Mas mesmo essa nação de Israel, com o projeto de adorar, houve um certo fracasso. O que foi que Deus fez? Quando Jacó realmente trouxe José, foi para o Egito. Lá no Egito, aquela nação ficou peregrina por 400 anos, mas Deus retorna para a sua terra com a finalidade de realmente continuar adorando ao Senhor. Meus irmãos, só que Moisés, ao conduzir o povo, perdeu a paciência, feriu a rocha e acabou pecando. Deus leva ele abruptamente para os céus, e o seu sucessor Josué é aquele que vai introduzir o povo na terra da promissão. Josué, ele tem aquele projeto de 46 anos conquistar a terra, mas só que depois da morte de Josué, esse povo volta a fracassar. Esse povo entra no ciclo vicioso de pecados. No capítulo do livro de Juízes, a gente vê que o povo era levantado por Deus,
mas eles, em vez de adorar, começava-se a idolatria. Daqui a pouco vinha os inimigos, vinha a opressão, o povo caía realmente na idolatria, aí vinha realmente a opressão, aí Deus, o povo buscava o Senhor mediante a opressão, Deus levantava libertadores, juízes, e o povo se arrependia, se voltava para Deus. Mas quando se voltava para Deus, eles fracassavam novamente, e daqui a pouco Deus levantava novos libertadores, e nesse período de mais de 300 anos, o povo ficou num ciclo vicioso de pecado dos juízes. Meus irmãos, Deus então criou um novo projeto de estabelecer uma nação de reinado de adoradores. Através de Saul, Davi e Salomão, houve um período de 120 anos do Reino Unido. O povo realmente congregava-se em Siló para adorar o Senhor, depois em Jerusalém, e aí o povo começou a adorar a Deus, só que os pecados de Salomão fez com que houve uma divisão do reino. O rei transformou-se das 12 tribos, o reino do sul, o reino do norte. E aí, meus irmãos, mediante a rebelião, a nação do reino do sul, Judá e Benjamim, reino do norte, as outras 12 tribos chamadas Israel, com capital Samaria. E aí, meus irmãos, o reino ficou dividido, ficou fracassado, mas como o povo continuou ainda em fracasso, em desobediência, Deus então permitiu que eles fossem ao cativeiro. O reino do norte, no ano 722, foi para o cativeiro assírio nos dias de Oséias, e o reino do sul, nos anos 606, acabaram indo para a Babilônia, serem realmente humilhados pelos babilônicos, e aí a nação de Israel passou a viver no cativeiro babilônico. Mas Deus havia prometido que esse povo seria restaurado à sua terra, seria restaurado, eles retornariam à sua terra para reconstruir realmente a sua nação. Então, meus irmãos, Deus profetizou 150 anos antes do nascimento de Ciro que restauraria a nação de Israel. Então, irmãos, usando o profeta Daniel, os profetas realmente Ezequiel, foram os profetas da Babilônia, o profeta do cativeiro. Mas quando Jeremias havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos. Passado esse período de 70 anos, Deus levanta, desperta o espírito de Ciro para que o povo retorne à sua terra. Nos dias de Esdras, no ano 445, Deus vai restaurar essa nação, e Esdras, junto com Zorobabel, vai trazer um grupo de 43.700 pessoas, que era o período chamado período da repatriação da nação de Israel. Eles retornam à sua terra. A partir daquele momento, eles vão reconstruir o templo. Isso está escrito lá no livro de Esdras, a reconstrução do templo, que começa no ano 536 e no ano 520. Ele realmente dá uma paralisada, porque houve grande opressão, Sanbalat, Tobias, Gesem, mas a nação de Israel, depois Deus profetizou através de Ageu e Zacarias, e o templo no ano 516 foi reconstruído integralmente através de Zorobabel e do sumo sacerdote Esdras. Porém, meus irmãos, no período da restauração da nação de Israel, havia um problema muito sério, porque a nação do Reino do Sul foi restaurada, mas a nação, a cidade continuava ainda desabrigada, continuava ainda à mercê dos inimigos, estava fragilizada, porque não tinha os seus muros. Então Deus vai levantar um homem chamado Neemias. Esse Neemias é um personagem que foi usado por Deus para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Só que ele era copeiro do rei. Esse moço, por ser copeiro, ele sempre fazia, ele usava realmente da alimentação, das bebidas, dos vinhos, né? Ele provava antes de dar para o rei. Era um cargo naquela época de muita confiança, era um cargo de
pessoas que tivessem uma certa liderança, um cargo de prestígio. Então o que acontece? Quando ele estava sempre alegre perante a presença do rei, chegou um dia que Neemias estava muito triste, não comia, não se alimentava, estava para baixo. Aí o rei observou, o rei Artaxerxes perguntou para Neemias: Neemias, por que você está tão triste assim? Ele disse: porque está acontecendo uma situação muito difícil com a minha nação. Aí o rei perguntou: mas qual é a sua nação? Ele disse: a nação de Israel. Mas o que está acontecendo, Neemias? Aí ele relatou os fatos que estavam acontecendo. A cidade havia sido reconstruída, o templo havia sido reedificado, mas os muros estavam a mercê, a cidade estava desabrigada, vulnerável, os inimigos zombando da nação de Israel, porque eles ainda não haviam sido restaurados na sua integralidade. O que aconteceu, meus irmãos? Deus deu cartas brancas, autoridade para que Neemias pudesse ir fazer uma vistoria na cidade, e deu cartas autorizando a ele passar perante os inimigos e passarem claro, e poder fazer uma vistoria, fazer o levantamento do orçamento da reconstrução dos muros. E ele assim fez. Neemias era um jovem muito sábio, muito prudente, muito vigilante. Ele pegou uma comitiva do rei, porque ele era realmente um governador, ele foi realmente um emissário com a finalidade de reconstruir os muros, mas ele foi prudente, ele foi vigilante, ele não foi muito alarde, foi à noite, ele passou por todas as guardas dos inimigos, calado, sem muita conversa, sem muita fala, e quando chegou lá nos muros, ele viu que a cidade havia sido reconstruída, no caso o templo havia sido reedificado, mas os muros continuavam todos queimados a fogo, vulnerável, destruído, vulnerável. E ele disse, olhou tudo aquilo ali, fez todas as anotações com seus comissionários e retornou à cidade realmente de Suzã. E ali, meus irmãos, ele levou aquele relatório e o rei deu autorização para que ele criasse uma comissão, os famílias dos restaurados pudessem reedificar os muros de Jerusalém. Meus irmãos, depois que ele colocou esse plano em prática, que colocou cada uma das 12 tribos com seus representantes, suas famílias, para a reconstrução dos muros, cada uma das famílias era responsável pela reconstrução ou restauração de uma parte daqueles muros. Aí o Sambalate, Tobias, Gesem, eles se levantaram, se insurgiram, começaram a fazer levantes, se associaram a outros inimigos e começaram realmente a escarnecer da nação de Israel, do povo de Israel. Ele dizia: quem faz esses fracos judeus? Uma raposa que realmente tocar nesses muros derrubarão. Começou com zombaria, com escárnio, com desdém. E aí Neemias, meus irmãos, pegou com os seus guardas, seus oficiais, seus soldados, seus trabalhadores, seus realmente oficiais, e disseram assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reconstruir os muros. Começaram a reconstruir. Quando eles viram que o deboche não dava, a zombaria, o escárnio não dava, eles começaram a partir para a vingança, para o embate direto. E aí, meus irmãos, Neemias pega, o que ele faz? Ele vai colocar as mãos na ferramenta e também empunhando a espada, para poder, quando os inimigos atacassem, ele pudesse se defender e contra-atacá-los. A palavra de Deus já nos diz que a Bíblia é a espada do Espírito, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meus irmãos, Neemias lutou, se insurgiu. Depois que eles viram que não tinha jeito, eles falaram assim: olha aqui, Neemias, você se esconde lá no templo quando eles vierem, porque dizer que se você estiver escondido no templo, pelo menos você está abrigado. Neemias falou assim: não, que homem sou eu para esconder no templo e possa me livrar dessas coisas? Não, eu não vou me esconder no templo. Depois, meus irmãos, eles começaram a fazer outras estratégias, eles começaram a se insurgir,
começaram a se levantar, começaram a fazer guerra, começaram a dizer assim: Neemias, vem para cá que nós queremos conversar com você. Neemias falou assim: eu estou construindo uma grande obra, de tal maneira que eu não posso descer. Meus amados e queridos irmãos, é sempre assim. Não adianta, meu irmão, você ficar preocupado com os inimigos. Ainda há pouco eu estava falando para minha filha Débora aqui: não fique preocupado com os inimigos. Os inimigos estão aí para fazer o seu papel. A nossa missão, o nosso compromisso é com Deus. Os sambalates estão aí, afrontando, escarnecendo, debochando, zombando, colocando dúvidas, falta de credibilidade para a nossa vida. Nós temos que se fazer de surdos. Fazer-se de surdo. Quando você se faz de surdo, acaba com todo o escárnio, né? O pastor João Henrique Pararim, uma certa vez, ele estava contando uma ilustração interessante. Ele contou que tinha um grupo de sabios, né, que estavam fazendo uma cruzada, uma disputa, né? Ele disse que os sabios estavam sendo convocados para subir numa torre, e o que chegasse primeiro é o que iria receber o prêmio. Só que, meus irmãos, aí veio os escarnecedores e disse: não vai subir, não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí, meus irmãos, tinha um sabio que ele não desistiu, ele continuou subindo, 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 e os outros, quando ouviram aquele grito: você não vai conseguir, você não vai conseguir, todos eles pararam. Aí teve um sabio que não desistiu, ele continuou subindo, foi subindo, foi subindo. Quando chegou lá em cima, meus irmãos, na parte superior, ele foi considerado como vencedor. Aí, meus irmãos, perguntaram para aquele sabio, quando ele foi o vencedor, recebeu o troféu: por que você conseguiu ser vencedor? Todos os seus outros amigos, ouvindo os escárnios, zombaria, o descrédito, pararam. Ele não respondia nada. Aí perguntaram outra vez: por que você vinha falar? Depois que foram descobrir que o sabino era mudo e surdo. Ele não teve ouvido, porque ele é mudo. Muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos se fazer de mudo e surdo, para não ouvir as afrontas do inimigo. Porque o inimigo, ele está aí só para afrontar, para colocar em dúvida, para colocar desânimo na nossa vida. Nós não podemos estar ouvindo o que eles dizem, porque a função deles é essa. Uma certa ocasião, meus irmãos, eu ouvi um irmão falar o seguinte: por que o diabo só faz tudo errado? Por que ele não acerta nada que ele faz? Aí o irmão respondeu: é porque ele trabalha 24 horas por dia. Sabe, você já pensou, irmão Lucas, se o irmão trabalha 24 horas por dia, tu consegue fazer alguma coisa certa? Já pensou? Se o irmão trabalha 24 horas, tu consegue acertar, fazer alguma coisa? Não dorme, não descansa. Vai conseguir fazer alguma coisa certa? O diabo trabalha 24 horas por dia, por isso que isso faz tudo errado. Entendeu? Porque ele não tem tempo para meditar, ele não tem tempo para pensar. É 24 horas por dia tentando nos destruir. Por isso que isso faz com tudo errado. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós paramos, nós repousamos. O próprio Jesus descansou do barquinho. Vocês lembram aquele barquinho que estava lá quase na pique e Jesus dormindo na polpa do barco? Jesus descansou. Deus também descansou. Você vê que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Né? O diabo não descansa. Ele não se cansa em perseguir os cristãos. Então, meus irmãos, esse Sambalate, esse Gesem, esse Tobias, ele não se cansa de tentar nos destruir. Mas exemplo do que fez Neemias, devemos dizer: eu estou construindo uma grande obra, de tal maneira que eu não posso descer. Eu não posso descer. Eu estou construindo uma grande obra. Meu irmão, minha irmã, se você está envolvido na obra de Deus, não dê ouvido à voz do inimigo, porque a função dele é esta:
de matar, de roubar, de destruir. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer te dar uma vida abundante na medida em que você estiver na sua presença, realizando a sua obra para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo domine os nossos corações para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. E detalhe, ele trabalha 24 horas e ainda faz horas extras para tirar a tua e a minha paz. E você não pode, como já foi mencionado nessa noite, se distrair e deixar que o adversário tire a sua paz. Você precisa não ceder às ofensas que vêm contra a tua vida. Como foi mencionado nessa noite, Neemias foi convidado por 4 vezes. Meu pai é um grande teólogo. 4 vezes? Foi 4 vezes? 4 vezes para tentar desestabilizá-lo do projeto, da obra, para ele não concluir. Mas ele falou: eu estou executando um grande projeto e não posso descer, não posso parar, não posso me distrair, não posso ficar preocupado com os inimigos, com cara feia, com problema, com calúnia, com levante, com afronta, com ameaça de morte, com nada. Aleluia! Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Se você colocou a mão no arado, querido, não tem como voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas naquele que vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Deus, nós te glorificamos nessa noite por essa palavra abençoada, Senhor, que o Senhor falou conosco nessa noite de uma forma poderosa. Senhor, estamos como Neemias, estamos numa grande obra. Não podemos parar, não podemos descer, não podemos se distrair. Ainda que muitas vezes, sim, aparece, vem os Sambalate e Tobias para tentar nos fazer parar. Mas o Senhor está nos convidando a resistirmos, Senhor, no dia mau. Deus, muito obrigada. Te adoramos, te exaltamos e te glorificamos nessa noite, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Igreja, estamos aqui hoje pela primeira vez de volta com nossos cultos, terças de adoração. Depois de quase 3 anos, estamos retomando esse culto. E eu quero te convidar para você estar aqui conosco toda terça-feira, terça de adoração. Amém? E vai ser bênção. Hoje foi uma bênção e vai continuar sendo bênção. As quintas-feiras são as quinta forte. Quinta-feira forte. Estamos aqui adorando ao Senhor também. Todo domingo, culto da família. Toda última sexta-feira do mês, mini vigília. A cantora Beatriz esteve aqui conosco, foi uma bênção. Agora, dia 30 de setembro, mini vigília, pastor Anderson do Complexo Tamaré vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor aqui. E a cantora Beatriz também vai estar adorando ao Senhor, a cantora Márcia de Xerém. Muitos adoradores estarão aqui conosco, adorando, exaltando ao Senhor nesse lugar. E qual o propósito? Sacrifício, fogo e lenha. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o título da mini vigília. Sacrifício, fogo e lenha. Levítico 6:13. Então, você não pode deixar esse fogo se apagar. Você precisa estar aí, firme. Porque o adversário, ele não para. Então, você também não pode parar de clamar, de orar, de buscar. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Eu revará, sereva, se cantoreva, saios, ricantoreva, se antoreva, sol.
Deus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite trabalhando, pelejando, guerreando. Não se preocupe com o operar de Deus, porque Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele limpa, Ele passa a peneira, Ele passa com a vassoura dele e faz a limpeza. Só vai permanecer do teu lado os verdadeiros, aqueles que vai até o fim, que vai até o fim. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz com a presença do meu Pai aqui no ministério, na Igreja Apostólica Cicatrizando Vidas, para nos ajudar ministrando a palavra do Senhor. E é melhor serem dois do que um. Um cordão de uma dobra é fácil de quebrar, mas de três é difícil. Então, em tudo na Bíblia nos leva a crer e ver que a união é que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer prosseguir e ir avante. Reino dividido não se subsiste, nunca. Mas o Reino Unido jamais será vencido. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Estamos felizes e alegres com o Senhor. Ontem fomos ministrar ali em Itaguaí, no congresso dos varões, dos jovens da igreja, 32 anos da igreja. Quero mandar um abraço para a pastora Gorete, agradecer o carinho que eu tenho tido, onde eu tenho ministrado. Estamos cansados, com a voz cansada, todos os dias ministrando a palavra, o louvor, e ainda no ministério, mas o Senhor é aquele que tem nos dado graça para nós continuarmos proclamando o Evangelho de Cristo nesse tempo. E estamos felizes e alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, muito obrigada pela tua graça, pelo teu favor. Obrigada porque eu sei que o Senhor esteve aqui todo o tempo. Todo momento o Senhor esteve aqui. O Senhor falou conosco através do louvor, através da palavra, através da oração, através do manifestar do teu Espírito Santo. Te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos, te enaltecemos. Comece a quebrar toda a cadeia, toda a corrente, todo o cadeado, todos os grilhões, em o nome do Senhor Jesus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia, demônio, gordo, inveja, oração contrária, palavra de maldições, nós quebramos agora. Cilada, sentença, decreto, oh Senhor, toda obra do mal, quebre agora toda batalha, toda peleja no mundo espiritual contra esse lugar, contra a minha filha, contra os meus, contra meu Pai, a nossa vida. Começa a quebrar, começa a repreender em o nome de Jesus. As portas do inferno não podem e não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Em o nome de Jesus, nos leva para os nossos lares em paz, em segurança, nos livra do homem mau e nos dê vitória em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, receba a bênção. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja